algumas crenças que são colocadas quando a gente é criança, né? Vou dar exemplos, alguns meus e alguns do Gian. Você tem que comer tudo que está no seu prato, o que você colocou à mesa, porque se você jogar a comida fora, é pecado. Gente, bora acordar, porque a gente precisa viver e acordar para a vida. No vídeo anterior eu falei a respeito da ansiedade, contei um pouco de como é, pelo que eu estudei, e como eu superei a ansiedade. Um passo de cada vez. O que acontece? Hoje, um ritmo aí um pouco mais alegre aí para vocês, mais despachado para falar sobre esse assunto e dar continuidade. Algumas pessoas, será que já ouviram aí do lado da telinha falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? E isso é estudos, tá? Que vem comprovando a situação de que a gente vive muito acelerado, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? Vive no passado, vive no presente, não tá vendo agora. Tua cabeça tá longe, pensando em várias coisas, mas no de fato que é para você prestar atenção no momento e seguir um planejamento não está sendo feito. E aí é onde às vezes acaba gerando esse transtorno na gente, ansiedade. Algumas pessoas levam até a depressão. E isso é um assunto muito mais profundo, gente. É muito estudo realmente para falar sobre a situação da ansiedade e da depressão. Mas o que eu quero trazer para vocês? Assim como eu falei que a gente vive muito no passado ou vive muito no presente, quando a gente vive uma boa parte da nossa vida pensando no passado, o que acontece? Vamos supor, você está dentro de um quarto. Dentro do seu quarto tem uma janela. Foi contado para você uma história de como é o mundo lá fora. Então, toda vez que você abre a janela, você vai enxergar com os seus olhos aquilo que foi contado para vocês de como é o mundo lá fora. Então, esses são os ensinamentos que a gente traz da nossa família. O que acontece? Inconsciente, a gente segue a linha do que a gente aprendeu dentro de casa. E isso às vezes nos trava no nosso futuro, nos seguir adiante. E aí a gente cria uma certa bolha e a gente fica ali. Tu não consegue ter uma ampla visão sobre as coisas serem diferentes. Então, o que eu trago para vocês hoje a respeito disso é se permitir compreender, escutar outras pessoas, né? Não é porque você aprendeu daquela forma que você vai viver no passado e levar aquilo adiante. Algumas pessoas têm sentimento do quê? De escassez. Algumas crenças que são colocadas quando a gente é criança, né? Vou dar exemplos, alguns meus e alguns do Gian. Você tem que comer tudo que está no seu prato, o que você colocou à mesa, porque se você jogar a comida fora, é pecado. Existe fome no mundo? Beleza, mas daí o que você tem que fazer? Reduz a quantidade do que você vai colocar no seu prato, né? Mas isso é um outro assunto porque é a respeito da alimentação. Mas trazendo para o lado da ansiedade em si, das crenças que são colocadas, é esse sentimento que eu vou levar para minha vida, porque eu aprendi lá na infância, tá? Outro fator, o que acontece? Como você vem com certos ensinamentos, eu noto que hoje o mundo está se dividindo cada vez mais em determinados grupos. Eu gosto de academia, então eu só me misturo com pessoas da academia. Eu só gosto de jogar futebol, então eu só ando com pessoas que gostam de jogar futebol. Mas o que acontece? Beleza, você andar com as pessoas no qual você gosta de fazer, as coisas estão relacionadas. Mas o problema é quando a gente entra em atrito e a gente não consegue compreender a outra pessoa. E aí, o que isso tem a ver com ansiedade? Porque a partir do momento que tu vai gerando esse conflito, vai gerando um sentimento da gente e a gente vai ficando ansioso. Porque a gente não consegue conversar de uma certa maneira onde a gente fica tranquilo na conversa, não é verdade? Isso eu acho que já aconteceu com muitas pessoas. De você não concordar com outra situação e você vê que você fica mais acelerado.
e isso de certa forma é uma ansiedade desencadeando. Então você pode notar a quantidade de coisas no qual pode te gerar ansiedade. Fatores: passado, coisas que foram colocadas e você traz para o seu futuro e não se permite viver algo novo. Pensar muito à frente e não viver hoje, não se planejar e levar aquilo de certa forma onde você cria uma redoma de vidro para você e quando você vai sair disso gera a ansiedade porque você está saindo da sua zona de conforto. Isso faz com que a gente não se planeje, não crie objetivos, não experimente algo novo. Eu acho que isso é um dos fatores, você se permitir. Não é porque você veio de determinado modo, foi passado para você algumas crenças, e isso, gente, é de geração em geração. Vamos supor, minha avó ensinou minha mãe de uma forma, minha mãe ensinou a gente da mesma forma, e assim vai indo. Mas não é desrespeito você aprender algo novo, e tá tudo bem. Pontos de vista. Você traz, sim, o que você aprendeu com vó, mãe, avô, mas você vai melhorando e vai se planejando e vai criando os seus objetivos. Uma coisa que me ajudou muito, tá? Com relação à ansiedade, foi compreender o meu passado, entender, aceitar algumas coisas que aconteceu e lá ficou e tá tudo bem, perdoar algumas situações, seguir adiante para o próximo passo, porque isso interferiu muito no meu processo para chegar até aqui. Aos 20, esse ano eu completo 30 anos. Tem muita coisa que eu já queria ter feito e não fiz por quê? Falta de planejamento, por viver no passado, pensar na frente, mas não planejar o agora. Coisa que se eu tivesse feito, tivesse me planejado, talvez metade das coisas que eu queria já teria conquistado. Então, o que eu trago para vocês é que a ansiedade ela é muito, mas muito ampla. Então, um fator emocional do momento, fator de se planejar, fator de pode pensar assim lá na frente. Que significa que eu tenho que planejar, mas eu não vou pensar lá na frente. Sim, mas não é ficar, ao invés de viver o hoje e pensar e se planejar, pensar só lá no futuro. Mas se você não viver hoje, não ficar planejando, plantando a sementinha, como é que você vai colher lá na frente? E aí, onde gera toda essa ansiedade.